Senhoras e senhores, bom dia. Nesta manhã, retomando as atividades do primeiro Colóquio Internacional de Direito e Literatura, teremos o painel intitulado O Romance em Cadeia e o Modo de Produção do Direito. Para tanto, convido para compor a mesa o presidente dos trabalhos desta manhã, Breno de la Gerise, e nossos convidados, professor Jader Marques. Professor Maurício Ramires. E professor Francisco Borges Mota. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em nome de todos os membros do Grupo Catarsis, a presença dos participantes desse painel. Cada um terá 30 minutos para fazer sua exposição e, ao final, os debates. Seguindo a programação, começaremos com o professor Francisco Borges Mota. O professor Francisco, também conhecido como Chico Mota, é mestre e doutorando em Direito pela Unicinos, professor da FMB e promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Professor, o senhor tem 30 minutos, vou fazer a questão chata de ficar controlando aqui. Bom dia. Quero agradecer, principalmente, inicialmente, o convite do CIMED, os queridos, a oportunidade boa de rever os queridos amigos, o professor Cláudio, o professor André. Dizer que para mim é uma honra, uma alegria voltar a Passo Fundo, ainda mais numa companhia tão ilustre, como os professores Maurício e Jader, também, queridos amigos, e estamos aqui reunidos para conversar sobre um tema candente e que vem sendo objeto da minha pesquisa, que é o modo de produção das decisões judiciais. Com relação ao tempo de fala, 30 minutos, eu quero lhes dizer que eu pretendo não cansá-los, nem ocupá-lo mais tempo do que o necessário, se possível, falarei até menos. E esses dias estava num encontro de promotores lá em Canela, e o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público tomou a palavra para se dirigir a nós e disse a nós que um discurso, uma fala pública ideal, ela deveria ser como uma mini saia. Ela deveria ser curta e provocante. E que ele não apresentava garantias de que a fala dele fosse provocante, mas pelo menos curta não seria. Bom, já serve como parâmetro, né, para que a gente possa conversar. Nós estamos aqui também, é importante destacar, num congresso para falar sobre direito e literatura. E de fato, então, todos nós aqui já estamos em alguma medida interessados ou convencidos de que a literatura, o modo com o qual se produz a literatura, tem algo a dizer ao direito, tem algo de ensinar ao direito, tem algo a contribuir a respeito da reflexão jurídica. E de fato, nós vivemos em tempos de protagonismo, de um dos atores da cena política brasileira. Esse protagonismo ele vem recaindo sobre o Poder Judiciário. Nós temos aqui um promotor, um juiz e um advogado, então estamos no ambiente democrático para conversar a respeito de um aluno, um bacharel. Então a academia também está muito bem representada na mesa. Mas enfim, o que é o protagonista? O protagonista é justamente isso, é o ator principal de uma cena, é aquele personagem em torno de quem gira a trama. E de fato, não só pela superexposição que a TV Justiça proporciona aos ministros do Supremo, e volta e meia nós os vimos assistindo como protagonista e antagonista, alguns ministros, nós nos deparamos assim com um cenário brasileiro, um cenário bem peculiar,
onde essa trama toda, a trama política brasileira, ela tem centrado o seu foco, centrado a sua atenção na figura do juiz. As minhas pesquisas giram em grande medida em torno desse protagonismo judicial. E por que isso acontece? Resumidamente, nos quadros de um Estado liberal, o foco ele se gira em favor da lei. Nos quadros de um Estado social, ele se foca no poder executivo, dada a obrigação de conduzir as políticas públicas, e resumindo, num Estado democrático de direito como o nosso, e ainda mais num contexto como o brasileiro, esse foco de atenção ele se volta para o juiz. Por quê? Por uma série de razões, mas uma delas é de que nos quadros de um Estado democrático de direito, o topo normativo passa a ser a Constituição. E a Constituição elenca uma série de direitos que na prática não existem. Então a gente olha lá para a nossa Constituição e um dos objetivos da República é a erradicação da pobreza. A gente sai da sala de aula, olha para a rua e vê pobreza, vê miséria. Então a miséria não foi erradicada. A gente olha para o catálogo de direitos constitucionais ali previstos e a gente vê o direito à saúde, a gente observa na prática que o direito à saúde não foi concretizado. E num contexto democrático como o nosso, essas omissões, essas tarefas que cabem no primeiro momento ao legislador e ao administrador público, elas, a partir do momento em que há uma violação a esses direitos, há uma omissão, eu passo a poder recorrer ao Poder Judiciário para que supra essa omissão, para que supra essa inércia. Nós associamos essa característica a um acesso à justiça praticamente irrestrito. A nossa Constituição praticamente não coloca embaraços ao acesso do cidadão à justiça, e nós ficamos diante de um fenômeno que se chama de um alto grau de judicialização. Nós passamos a recorrer cada vez mais ao Poder Judiciário para que efetive algo que se chama de políticas públicas. Qual é um subefeito disso? Um subefeito disso é que nós estamos construindo uma cidadania cada vez mais dependente de decisões judiciais, cada vez menos crente no papel do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e cada vez mais se recorre diretamente ao Poder Judiciário para o atendimento das suas demandas. Dou um exemplo. Fui promotor em uma cidade pequena do interior e houve um desacerto lá com relação ao Estado e ao município a respeito de quem deveria transportar crianças para o colégio. E uma demanda política, havia uma discussão entre Estado e município a respeito de quanto cada um deles deveria pagar. Essa discussão, uma discussão política. E eu fui procurado na Promotoria de Justiça por um vereador pedindo que eu resolvesse, que o promotor de justiça resolvesse aquele problema, que o promotor entrasse com uma ação civil pública. Então vejam assim, a falência da política de procurar a justiça para resolver uma demanda que em primeiro lugar era deles. Claro que como promotor de justiça, eventualmente violado o direito das crianças de acesso à escola, fez presente a necessidade de ingressar de fato com uma ação para que fosse restabelecido o transporte. Mas vejam como isso vem acontecendo. Um outro exemplo mais visível, mais candente, que a gente acompanhou, foi a questão da união estável entre pares homoafetivos. A Constituição previa o reconhecimento da união estável entre homem e mulher, mas havia uma demanda política de superação dessa diferença. E isso se fez, não no parlamento, se fez via Poder Judiciário. Então, cada vez mais, os grupos de interesse, os cidadãos em geral, eles vêm se afastando do debate político e vêm procurando diretamente o juiz, a ponto de alguns autores, inclusive gaúchos, virem sustentando que é bom mesmo que a gente faça política via Poder Judiciário. Já que eu não acredito no Poder Legislativo, eu não acredito no Poder Executivo, pelo menos com o juiz eu posso dialogar. E essas são reflexões assim que me deixam um pouco preocupado. Mas a reflexão que eu quero conduzir com os senhores hoje é o seguinte: ok, os juízes então vêm tomando cada vez mais decisões políticas importantes para a nossa comunidade. Maravilha. Mas como decidem os juízes? De que forma se produz uma decisão judicial? Já que decisões importantes vão afetar a construção da minha vida como cidadão, da minha vida como litigante eventual no processo judicial,
de que forma, afinal, se produz uma decisão judicial. Eu vi ali na frente um livro do Fernando Vieira Luiz, A Venda, e esse livro, ele a respeito de decisão judicial. Esse livro, que conta essa história, o professor Levis Dreck, ele saiu de uma conversa interessante. O sujeito é juiz, e ele diz o seguinte: olha, eu sou juiz, minha mãe é juiz, meus amigos são promotores, juízes, advogados, nós somos todas pessoas de bem, cumpridores dos nossos deveres, a gente quer o melhor, a gente tem formação parecida, e a gente não concorda a respeito de nada. Aí esse sujeito pensou: tem alguma coisa errada ali, eu preciso estudar. E de fato, ele precisa estudar, a gente precisa estudar. Como é que esse fenômeno, a decisão judicial, vem aparecendo no discurso do dia a dia do Poder Judiciário? Dia desses, o ministro Supremo, o ministro Marco Aurélio, disse, repetindo já falas anteriores, que a decisão é interpretativa, que a interpretação é um ato de vontade. Um outro ministro do STJ, que até agora já faleceu, um caso que já ganhou notoriedade entre a gente, diz o seguinte: olha, não me interessa o que diz a doutrina. Eu sou ministro do STJ, quando eu entrei aqui, me foi investido o poder de ter um notório saber jurídico. No meu caso não deve nem ser verdade, mas agora eu sou ministro do STJ, é assim que é, e eu assumo a autoridade das minhas decisões. Então me interessa o que diz Barbosa Moreira e Atos Guzmão Carneiro, a título de orientação, mas aqui eu decido conforme a minha consciência. O que eu vejo disso, o que eu recolho disso, é que a produção da decisão judicial, ela vem sendo objeto de pouca densidade teórica. A gente não tem uma preocupação com a teoria da decisão. E o meu apelo aqui hoje, e a gente vai recorrer à literatura para demonstrar isso, é de que a gente precisa sim de uma teoria para decidir, para produzir as decisões. O ministro Eros Grau, ele costuma dizer que o direito ele não é autográfico, ele é alográfico. O que quer dizer isso? O direito ele depende de interpretação. O direito não é como um livro em que o autor ele esgota o seu trabalho com a escrita. O direito, ele mais bem se assemelha, diz o ministro Eros, a uma peça de teatro, que ela só acontece, ela só se realiza quando interpretada. Ela mais bem se assemelha a uma música, que ela só acontece, não na partitura, mas quando interpretada. O direito também tem um pouco disso. Ele acontece, ele se realiza mediante interpretação, mediante prática. E nós precisamos de uma teoria para interpretar. E uma teoria que nos abrangente dessa complexidade jurídica, ela deve levar em conta essa questão da interpretação. O direito ele deve dialogar com as outras áreas do conhecimento, com os outros campos do saber. Ele tem que dialogar, por exemplo, com a filosofia. E isso não é só discurso. Dou outro exemplo prático. Todos nós aqui quem trabalha no foro, no dia a dia forense, já ouviu alguma decisão fazendo referência, fazendo remessa à dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, a dignidade é uma categoria filosófica, ela acontece no direito. Mas se nós não entendermos um pouquinho de filosofia, se nós não formos lá para compreender o que é a dignidade, nós não vamos conseguir transformar isso em decisão. Dou um exemplo. Caso concreto. O sujeito pediu um atendimento de saúde. Qual era o problema dele? Do Estado. Qual era o problema dele? Ele estava com os testículos inchados. Então o sujeito não conseguia ter uma vida sexualmente ativa. Mas ele não corria o risco de morte. Ele não corria risco de morrer por conta daquilo. Mas a vida dele faltava uma parte absolutamente relevante. E ele pediu um atendimento médico gratuito e o juiz disse o seguinte: ele não corre risco de morte. Indeferiu o tratamento. Pode até correr, dependendo do grau e do tempo, mas enfim, isso chegou no segundo grau e um desembargador disse óbvio: a pessoa humana tem dignidade. A pessoa humana é um fim em si mesmo. A pessoa humana não é algo a ser mantido vivo, não é uma coisa a ser mantida viva. A pessoa humana deve ser resguardada a dignidade. E é evidente
que esse elemento, ele compõe a dignidade da pessoa humana, que essa decisão estava por esse fundamento errado, poderia até negar o tratamento de saúde por outro fundamento, mas não por esse. O que faltou ali? Um diálogo do direito com a filosofia. Faltou conhecimento filosófico a respeito de uma categoria que a gente aplica todos os dias. E o meu ponto, então, para começar a nossa conversa com o working, é que a gente se interesse um pouco a respeito da interpretação em geral. A nossa conversa aqui, ela gira em torno do modo de produção das decisões judiciais e da metáfora do romance em cadeia. Romance em cadeia é uma metáfora criada por um autor americano importante, Ronald Dworkin, que é um autor que está no centro das minhas atenções, das minhas pesquisas, e foi ele quem criou essa metáfora e eu quero conversar um pouco sobre ele com vocês. Mas o Dworkin, ele chama a atenção para o ponto de que o direito ele depende de uma teoria da interpretação. E que uma interpretação ela pode ser melhor do que outra. Dworkin, não por acaso, é um crítico literário. Foi também, além de jurista, ele é vivo ainda, um crítico literário. E ele, para provar o ponto de que uma interpretação pode ser melhor do que a outra, ele vai lá e diz o seguinte: olha, eu não tenho como dizer que uma interpretação de alguém que estudou Shakespeare a vida inteira e que traça e que descortina questões importantes que aparecem em Hamlet, por exemplo, quando o Hamlet contempla o suicídio, quando a questão da relação de Ofélia com ele, o próprio Freud pensou em escrever, ao invés de escrever sobre Édipo, escrever sobre Hamlet, enfim, que explore esses dados da narrativa. Nós não podemos dizer que tem a mesma densidade, que tem a mesma importância uma interpretação dessas do que alguém que veja em Hamlet uma peça de ação. Ele diz o seguinte: olha, então é evidente que uma interpretação é melhor do que outra. Interpretação, para ele, trata-se na interpretação de tentar mostrar a melhor maneira de se compreender, a melhor maneira de ler um texto literário. No direito, trata-se de demonstrar, de descobrir, de construir a melhor maneira que existe de se compreender o fenômeno jurídico. Interpretar os fenômenos jurídicos, as categorias jurídicas, os conceitos jurídicos na sua melhor luz, dar a elas a sua melhor interpretação. Mas para isso, ele precisa fazer um contraponto. Ele debate com um outro autor importante, cujo nome é Herbert Hart, que pensa mais ou menos o seguinte: olha, o direito é um sistema de regras. O direito é um sistema de regras. O que diferencia o direito das demais obrigações, de uma obrigação jurídica, de uma obrigação religiosa, de uma obrigação moral, que trata de como eu devo tratar os outros, se eu devo ou não ir na missa aos sábados, é o fato de que a regra jurídica ela é reforçada por uma regra superior, por um ato de autoridade. Então o juiz, quando ele pratica o direito, ele aplica regras. Pensem comigo no caso bom, e essas regras todas, diz Hart, elas dependem de interpretação. E o juiz, ao interpretar essas regras, o juiz aplica as regras. Mas ao interpretar essas regras, quando essas regras não forem assim claras, tão claras, o juiz ele tem uma zona cinzenta ali, uma margem de discricionariedade na qual ele pode se mover para completar o conteúdo da regra jurídica. É como se a regra não fosse uma barra de aço, mas uma barra de gesso porosa que devesse ser completada pela discricionariedade do juiz. Como é que a gente entende isso? Pensem num jogo de futebol, no árbitro de futebol. Futebol tem lá as suas regras. Se a bola cruza determinada linha é gol, se o sujeito se coloca em tal posição é impedimento, se ela cruza outra linha é lateral, o jogo tem os 90 minutos, etc. O juiz aplica as regras. Só que, em determinados casos, em que há uma certa dúvida a respeito de como se aplicam essas regras. E, aliás, o filósofo contemporâneo que ganha a vida dizendo que a regra é clara, nós todos conhecemos. E eu venho acompanhando o debate esportivo, até porque eles tratam, volta e meia, de questões interpretativas. E numa delas, no dia desse, eu acompanhei o seguinte debate. O sujeito foi lá, o jogador foi lá e assediou o juiz, e xingou o juiz de tudo quanto foi coisa.
e o juiz deu a ele o cartão amarelo. E aí os especialistas lá debatiam se ele deveria ter dado o cartão vermelho ou se ele agiu corretamente em dar o amarelo. E a discussão era o seguinte: olha, em caso de ofensa grave, o juiz deve expulsar. Mas a conclusão foi a seguinte: olha, ele poderia ter dado o cartão vermelho naquele caso. Ele deu o amarelo, ele poderia ter dado o cartão vermelho. Ele agiu bem porque ele manteve o espetáculo, ou ele agiu mal porque ele deixou a sua autoridade ser agredida, mas ele não errou. Ele podia ter feito tanto uma coisa quanto outra. Esse modelo é o modelo do sistema de regras. Isso é, numa vulgata, num resumo, o modelo do positivismo jurídico. E o Dworkin examina, e o próprio Hart trata do exemplo esportivo, trata do exemplo do beisebol. E a minha conversa aqui com vocês é: os nossos juízes não podem agir como agem os árbitros de futebol, cujas decisões não sejam nem certas nem erradas, sejam simplesmente exercícios da sua competência. E o Dworkin passa a examinar determinadas decisões dos tribunais, onde essas decisões elas não foram resolvidas por regras, elas não foram resolvidas mediante um recurso a regras, elas foram resolvidas de outra forma. Tem um sujeito lá, caso real, que matou o avô para receber a própria herança, e pelas regras deles lá, ele seria o próximo a receber a herança. Na ordem da vocação hereditária, ele receberia aquela herança. Eles não têm regras claras como nós temos a respeito da indignidade. Mas naquele caso, o tribunal, dando-se conta que o sujeito iria se valer da própria torpeza, acabou negando a ele a herança. E o Dworkin diz: opa, pera lá, esse caso não foi resolvido por uma regra, ele foi resolvido por um padrão de outro gênero, ele foi resolvido por um princípio. Então, o ponto dele, resumidamente, é que além de regras, o direito ele deva ser composto também por princípios, que esses princípios devam valer como lei também. A ideia dele, resumidamente, é que o uso dos princípios, justamente nesses casos em que há dúvida a respeito da aplicação da regra, em que o juiz tem duas alternativas aparentemente equivalentes, que justamente nesses casos ele seja obrigado, constrangido a argumentar com princípios. Que essa questão vai melhorar a decisão e vai torná-la mais correta. O princípio, portanto, ele passa a valer como lei, como norma. Mas o que é isso? Uma questão de princípio. Princípio, para Dworkin, é algo que aparece na nossa moral prática, que aparece no nosso dia a dia. Eu preciso achar uns amigos diferentes. Por princípio, ele não deveria ter abandonado a mesa. Chata que fosse a minha fala. Isso é uma questão de princípio. Uma questão de princípio é isso mesmo. É que um sujeito pode ser assediado pela namorada do melhor amigo, mas ele não fica com ela, por uma questão de princípio. A questão de princípio nos leva, no dia a dia, a fazer a coisa certa. O dia desse, por exemplo, o Brasil, a seleção de vôlei do Brasil, entregou um jogo, acho, para a Bulgária, para não se classificar em primeiro lugar no grupo, se classificar em segundo, para ter um adversário que, segundo os critérios técnicos, lhe favoreceria na próxima fase. Então ele entregou o jogo e depois ainda perdeu. Bom, mas enfim, por que não deveria ter feito isso? Por uma questão de princípio. Eu dei esse exemplo em aula, um dia desses, o aluno me disse: mas professor, ele agiu, o Brasil, conforme as regras. É exatamente esse o ponto. Ele agiu conforme as regras, mas ele contrariou os princípios. E a conversa do Dworkin é: você não pode, no direito, contrariar os princípios. Os princípios valem tanto quanto ou até mais que as regras, porque os princípios justificam a existência das regras. Então, se aquilo valeu no âmbito esportivo, que é aquela selva, no âmbito do direito não deveria poder valer. O direito passa a ter alguma coisa a ver com se fazer a coisa certa, com se fazer a coisa bem feita, com se fazer uma coisa boa. Agora, se os princípios passam a ser importantes, eles também não podem ser assim vulgarizados. Não existe um catálogo de princípios que a gente possa consultar.
E o próprio Dworkin diz que os princípios aparecem e desaparecem conforme o caso. Num caso, ele é muito importante decidir o caso. No caso seguinte, ele pode não decidir. Nesse caso, por exemplo, que eu falei para vocês, em que o sujeito mata o avô, o caso foi resolvido com um princípio de que o sujeito não se pode valer da própria torpeza. Mas no caso da usucapião, por exemplo, exemplo que Dworkin dá, o sujeito pode invadir um terreno e lá depois de 5, 10 ou 15 anos, cumprir o requisito, se tornar dali o proprietário. Ele, na origem, ele pode até ter se valido da própria torpeza, mas outros argumentos influenciam para que ele ainda assim seja considerado o proprietário da área. Então esses são argumentos que aparecem e desaparecem e que têm pesos diferentes conforme o caso. Mas o ponto é, se os princípios são importantes, se eles passam a valer como lei, eu não posso simplesmente vulgarizar o princípio. O que é o princípio? No concurso, o professor Lenin Streck fala que o Brasil vive uma espécie de bolha especulativa dos princípios. Ninguém sabe bem o que é, mas eles parecem que são importantes, então a gente dá as coisas no nome de princípio e sai por aí aplicando indiscriminadamente. Eu dou um exemplo, que eu achei que fosse fictício e é real. No concurso público, para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, se propôs a seguinte questão ao candidato. Chega lá o sujeito na Defensoria Pública com a seguinte pretensão: ele quer injetar no rosto bolas de silicone, de modo a se tornar parecido com a figura de um lagarto. E ele quer, claro, que a viúva pague por isso. Ele quer que o Estado cumpra isso. E aí a banca perguntava: você, defensor, você judicializa a pretensão do assistido? Você entra com a ação? E a resposta do gabarito era: sim, você deve entrar com a ação, porque o sujeito tem direito a ser feliz. Eis aí o princípio da felicidade. Mas será que a felicidade é de fato um princípio? Que força normativa tem isso? Ou outra coisa, um outro caso em que eu trabalhei, que foi esquentado lá um concurso público, que o concurso público foi fraudado, o sujeito foi nomeado, só que ele exerceu o cargo durante 5 a 10 anos, e aí quando chegou na justiça, ele disse o seguinte: olha, ele já está lá há tanto tempo, o bom senso recomenda que ele continue lá. Os princípios do bom senso e da justiça social. Mas o que é isso, bom senso? Será que bom senso também é princípio? Bom senso todo mundo acha que tem, em boa medida. Ninguém acha que precisa de mais bom senso do que o que tem. Falta bom senso aos outros, não a mim. E a ideia, então, portanto, é que esses princípios, eles não possam assim surgir do nada. A construção dos princípios, quando eu invoco um princípio na minha argumentação, isso é uma proposta de interpretação. É uma proposta de que aquela decisão ela seja conduzida por um argumento da melhor maneira possível. É uma tentativa de mostrar que o direito tem um conteúdo moral, que o direito pode ser bom também, que as nossas decisões, além de corretas formalmente, elas também podem ser corretas conteudisticamente, elas têm um bom conteúdo. Portanto, e a outra coisa, Dworkin dirá que a interpretação é um ato de responsabilidade. Você pode até estar certo ou errado a respeito de alguma questão qualquer, controvertida, a respeito, por exemplo, das cotas raciais ou de algum outro tema polêmico. Mas você pode acertar pelo resultado. Agora você pode ter formado a sua opinião assistindo um programa sensacionalístico, ou lendo uma coluna de jornal parcial, ou simplesmente se inclinar por uma posição ou outra sem ter se informado adequadamente. Nesse caso, você pode até estar certo pelo resultado, mas você terá sido um irresponsável moral. Dworkin diz: você deve formular o seu argumento de maneira responsável, de modo que ao final da sua argumentação ele diga: olha, eu posso até não concordar com você, mas você foi responsável na formulação do seu argumento. E para ilustrar isso, aí a gente chega aqui no final, quando eu passo a palavra para os meus amigos aqui, na questão do romance na cadeia. Os juízes eles devem ser responsáveis ao fundamentar as suas decisões. E essa responsabilidade ele ilustra a partir de uma metáfora. Ele diz que o juiz é um romancista na cadeia. O que quer dizer isso? Houve um livro do Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, para a gente conversar sobre direito e literatura, que o nome era Pega pra Caput. É um livro escrito por 4 autores, se não me engano, Josué Guimarães, Milor Fernandes, Moacir Sclia, não lembro quem era o outro. Eis aí.
em que a questão era o seguinte: cada um deles escrevia um capítulo, criava uma trama e jogava a bomba para o outro. O outro tinha que continuar. Claro que o exercício literário deles era de tal maneira a que eu enredasse, que eu colocasse em dificuldade o próximo autor. E o outro autor tinha que pegar a trama onde ele tinha encontrado e tinha de continuar aquela trama. Dworkin sugere que no direito a coisa é mais ou menos assim. Porque vejam o seguinte, ele sugere que se interprete o direito como um grande drama literário, onde eu, o juiz notadamente, mas nós todos, para escrever o próximo capítulo, eu tenha de ter uma noção geral a respeito daquilo que se produziu até então. E que com a decisão seja não um grau zero, não saia do nada, mas que ela seja o próximo capítulo de uma história que deve ser apresentada na sua melhor luz. O nosso papel é escrever o próximo capítulo desse drama judiciário da melhor maneira possível, é torná-lo melhor. Ele dirá também, e agora já encaminhando para o final, que essa metáfora é uma metáfora muito feliz, porque é o seguinte: não se trata de o juiz inventar na sua decisão ou de ele simplesmente descobrir o que já foi estabelecido antes. Ele tem a liberdade de alguém que escreve um capítulo novo. Ele tem menos liberdade do que alguém que escreve um livro novo. Mas ele tem menos liberdade do que alguém que simplesmente fosse... Ele tem mais liberdade do que alguém que fosse simplesmente traduzir um texto que já existe. E com essa metáfora, meus queridos, eu encerro o meu capítulo aqui e passo a palavra para os meus queridos amigos debatedores, que com certeza vão dar continuidade a essa história, corrigir os meus equívocos e torná-la melhor. É o que eu espero e agradecendo, portanto, a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Agradeço ao professor Francisco. Imediatamente passo a apresentação para o professor Maurício Ramos. O professor Maurício é doutorando em Direito pela Universidade de Lisboa, onde é orientado pelo renomado constitucionalista Jorge Miranda. Professor da Escola Superior da Magistratura e juiz de Direito da Primeira Vara Criminal aqui de Passo Fundo. Professor, o senhor também tem 3 minutos. Bom, primeiro, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui entre amigos. Sim, porque tem essas vantagens que a gente se constrange, né, ficar curioso de ver o que está ali atrás. Tem vantagem, sabe, que a gente não vai ofender a sério ninguém, mas também, inclusive, eu já devo estar desonerado, de qualquer obrigação, pode ir ao banheiro. E tem um lado ruim também, quem não faz isso impunemente, né? Também toma uma sacanagem. Mas é verdade, a gente está aqui entre amigos, eu não vou citar todos para não esquecer ninguém, mas só agradecer o André pelo convite, mais uma generosidade dele comigo, me convidar para falar aqui com vocês. A primeira vez que eu dei, a primeira palestra que eu dei na vida foi num evento de Direito e Literatura, na Livraria Cultura, mediado pelo professor Tino. A gente falou lá sobre o incidente de Antares, do Érico Veríssimo. Depois falei tantas vezes no programa de televisão do Lênin, inclusive com o professor Tino. E o André me convida, não porque eu tenho qualquer mérito ou outro, que não o de eu sou pau para toda obra. Eu falo sobre qualquer coisa, eu falo. Até sobre o dossiê Pelicano, do John Grisham, uma vez eu não tinha nem lido o livro. Vai lá e fala, li o livro, fui lá e falei. E aqui, então, eu sou comissionado do André, eu já perguntei qual era a minha missão. Ele disse que a minha missão era também, essa missão primordial, mas a minha missão aqui com vocês era a de mostrar que essa história de Romance em Cadeia não é uma viagem, como ele me disse. E é isso que eu vou tentar fazer, tentando talvez dar assim alguns exemplos práticos, alguns exemplos concretos de casos, de decisões, em que a gente teve isso, quer dizer, de uma construção de distinções, de especificidades em cima de situações de fato juridicizadas e que se construíram como um romance em cadeia.
A ideia toda da questão do romance em cadeia, justamente o Chico já adiantou bem, que é a de compelir o juiz a respeitar uma história institucional, ao juiz a se ver como uma parte de um empreendimento maior, justamente por causa do problema fundamental que é desse poder que o juiz tem de decidir a respeito da vida dos outros e dessa pretensão que a gente pode ter de que o juiz não conjure decisões e entendimentos da própria cachola e que ele tire isso de alguma coisa que seja realmente que tenha um poder normativo, que tenha um poder geral, um poder que a gente possa reconhecer como legítimo. E a ideia do romance em cadeia justamente é essa, de que o juiz respeite isso que foi feito pelos outros antes dele, que são feitos pelos outros superiores, não das jurisdições superiores, mas com cuidado. A gente tem que cuidar porque isso é complexo, isso não é tão simples, porque a ideia de que o juiz esteja vinculado àquilo que foi dito antes dele, que ele tem uma obrigação de coerência com aquilo que foi dito antes dele, não pode nos levar a entender que o juiz seja amordaçado por aquilo que foi dito antes dele, que ele tem que repetir novamente sempre aquilo. Ou seja, que os precedentes ou que as decisões anteriores sejam categorias fundamentais, metafísicas, por isso, porque abstratas, e que o juiz tenha que tirar dali, seja obrigado a tirar dali e repetir sempre, usar e a sua voz ser a voz do Tribunal Superior ou do presidente anterior. Ele precisa levar adiante aquele empreendimento e não só repetir. Quer dizer, o novo capítulo do romance não é o mesmo capítulo, não é uma repetição, não é uma tradução do capítulo anterior. Isso é fundamental no Brasil, porque a gente está cada vez mais, a gente diz que está importando as categorias da common law, a ideia de precedentes, cada vez mais tem gente dizendo que os precedentes, a ideia de precedente vinculante, como não existe na common law, em que os juízes são obrigados a decisões das cortes superiores, vai resolver o problema dessa discordância, dessa ausência de unanimidades ou de consensos dentro da justiça, e a gente não tem muita ideia de como isso realmente é feito na common law. A gente tenta fazer isso através de súmulas, através de objetificações de decisões anteriores, de emendas, por exemplo, de julgados, em que a gente vai, ok, o tribunal tal decidiu assim, a gente vai lá e pega não exatamente a decisão do tribunal, pega a ementa do julgado. A ementa é algo que é despido de toda a situação concreta para o qual aquela decisão foi produzida. Ela tenta dar uma pretensão de abstração, generalidade para ela, e depois a gente reaplica. É como se a gente condensasse tudo em um bloquinho, quer dizer, para tirar a essência da decisão e depois reaplicasse aquela mesma decisão para um outro caso. É como se uma decisão de um caso valesse para uma decisão do caso seguinte. E que a solução achada no caso deva ser necessariamente a mesma solução achada no caso seguinte. Na common law isso não é feito assim. Na common law existe a noção de que os casos têm nome e sobrenome, que os casos têm especificidade, que eles têm os seus fatos e que são produzidos para aquelas situações concretas. E eu vou tentar demonstrar isso com uma específica linha, uma linha específica de precedentes da Suprema Corte Americana, que demonstra isso, de como as situações são diferentes e a gente pode respeitar a história institucional, mas levando adiante o empreendimento, fazendo distinções de casos, para mostrar que essa necessidade de se levar adiante a história institucional, ela não é só repetir a mesma situação, a mesma solução, sempre. Às vezes ao contrário, a gente chega a soluções contrárias respeitando as decisões anteriores. O exemplo vem da chamada Corte Warren, que foi, ou pelo menos tem origem na Corte Warren, que foi a corte presidida pelo Lord Warren a partir dos anos 50, que foi uma corte americana, que teve várias inovações em termos de jurisdição constitucional. Uma delas é o caso Brown vs. Board of Education, que é o caso que rompeu com a segregação racial nas escolas, e dentre várias outras. E existem dois precedentes muito importantes da Corte Warren nos anos 50, referentes à prova em matéria de processo criminal. Um deles é o caso Miranda vs. Arizona, de 66, que é o caso que a Corte disse
que quando alguém é preso, essa pessoa tem que ser informada do seu direito de ficar calado, porque a quinta emenda da Constituição americana dá o direito das pessoas de ficarem caladas. E no caso do Miranda, o Miranda foi interrogado sem ser informado do direito de ficar calado. Isso é tão importante que vocês veem em qualquer filme policial, no Law and Order ou qualquer coisa desse tipo, que quando o policial americano prende alguém, ele diz para a pessoa: você tem o direito de ficar calado, o que disser pode ser usado contra você no tribunal. Essa informação, essa advertência, ela não está em nenhum código de processo penal, qualquer coisa do tipo. Ela foi criada pelo presidente Miranda e tem esse nome, se chama Miranda Warning, né? Pertence a Miranda. E o caso Miranda tem um irmão gêmeo, que é o caso Escobedo. O caso Escobedo versus Illinois, o caso Escobedo é de 64, ele é um pouco anterior. E o caso Escobedo é um caso de um suspeito que foi preso e pediu para falar com o seu advogado. Ele tinha direito a ser assistido com um advogado, tem que emenda assim, por garantia. Mas só que os policiais não respeitaram, não deixaram ele ter acesso ao seu advogado antes de interrogá-lo. E interrogaram ele por 14 horas e acabaram tendo uma confissão. E a promotoria usou a confissão no processo. O caso chegou à Suprema Corte e a Suprema Corte anulou o processo, anulou a prova, dizendo que ele tinha direitos, ele pediu a assistência de um advogado, ele não poderia ser interrogado sem a presença do seu advogado. Então, imagine como seria isso no Brasil. Eu diria assim: sempre que o sujeito pede para falar com o seu advogado, a prova só será válida se ele tiver acesso ao seu advogado. Não é assim. A gente tentaria buscar qual é a raça desse incidente, qual é a essência dessa decisão, talvez tornar uma súmula, que é algo que não existe nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra. A súmula, tem gente que diz que súmula é um exemplo de uma importação da common law no Brasil, porque a súmula é uma forma de direito feito por juízes, só que é o contrário. Na verdade, a súmula ela tem origem nos acentos portugueses e nada de origem na common law, porque é absolutamente impensável que alguém fosse pegar a decisão do Escobedo dos Estados Unidos e dizer isso: sempre que o sujeito tenha pedido para falar com o seu advogado e tenha sido interrogado antes, ou tenha falado algo antes, aquilo que ele falou não é válido. Vocês vejam o caso seguinte, tá? Que é o caso Rhode Island versus Innis, é um caso de 1980. O réu Innis, ele foi preso por um roubo de carro. Ele teria roubado o carro com uma espingarda. E ele foi preso, mas a espingarda não foi encontrada, ele tinha conseguido esconder a arma. E quando ele foi preso, ele foi lido, foi dito para ele, né, a sua advertência Miranda. Ele sabia que ele tinha direito a um advogado e que ele tinha direito de ficar calado. E ele disse: eu quero meu advogado, eu não vou falar antes de conversar com o meu advogado. E os policiais estavam levando ele para a delegacia quando um policial comentou com o outro: aquele lugar onde nós fomos, onde ele provavelmente escondeu a arma, naquele lugar tem uma escola para deficientes físicos. E disse assim: Deus nos livre de que alguma criança deficiente acabe encontrando essa arma, pode acontecer uma tragédia. E o tal Innis teve uma crise de consciência e resolveu dizer: não, vamos lá que eu vou mostrar para vocês onde está a arma. E mostrou onde estava a arma e foi apreendida a arma. No julgamento, a defesa invocou o caso Escobedo e disse: olha, essa arma como prova não pode ser utilizada, porque ele tinha pedido para falar com o seu advogado, ele não havia ainda falado com o seu advogado, e ele foi ouvido pela polícia, a polícia obteve dele uma informação, até uma confissão, e a informação de onde estava a arma, sem que ele tivesse falado com o seu advogado. A Suprema Corte, nesse caso, ela não revogou o precedente anterior do Escobedo, que continua valendo, só que ela disse que esse caso é diferente. E nisso, esse réu, ele não foi interrogado, ele falou espontaneamente. Ele disse isso porque queria. E então, nesse caso, ele sabia que ele tinha direito ao advogado, ninguém perguntou nada para ele. E a Suprema Corte admitiu a prova. Simples.
há uma outra complexidade, há um outro caso, chama caso Brewer versus Williams. O caso Brewer versus Williams, aconteceu uma coisa parecida, mas diferente. O réu Williams era acusado de sequestrar e matar uma menina de 10 anos e de ter escondido o corpo dela no mato. E mesma coisa, foi preso, mas não havia encontrado o corpo. E o Williams disse para os policiais que ele queria falar com o seu advogado, só que o advogado dele morava em outra cidade. E os policiais resolveram levá-lo até o seu advogado para poder interrogá-lo. E no caminho, os policiais, sabendo que esse Williams era um fanático religioso, ele havia matado essa menina nesse contexto de cultura religiosa, sabendo que ele era um fanático religioso, eles começaram a conversar entre eles, dizendo o seguinte, hoje, e levando ele no carro, né, ele atrás, e disseram o seguinte, hoje está prevista uma nevasca para hoje à noite, e se nós não encontrarmos o corpo, talvez esse corpo dessa menina nunca vai ser encontrado, e ela não vai ter um enterro cristão, jamais vai ter um enterro cristão. E esse sujeito, Williams, que era um fanático religioso, ele teve uma crise de consciência. É engraçado que os caras têm crise de consciência. E o cara não tem crise de consciência de matar a menina, né? Eu quero matar a menina tranquilo, mas aí o cara, para não ter um enterro cristão, né? Isso a gente tem, não, vai, isso não dá, isso é inaceitável. Porque cada um tem o seu limite, né? Cada um tem o seu limite, né? Aí, ele disse para os policiais, vamos lá que eu vou mostrar onde está o corpo. E mostrou para os policiais. Tem que levar o Bruno lá para explicar. Sim. Aí encontraram o corpo por indicação do suspeito. E a defesa dele invocou o caso do presidente Escobedo. Ele disse que ele foi interrogado e ele não podia ser interrogado. Ele tinha dito que ele queria falar com o seu advogado. A promotoria usou o corpo no julgamento dizendo não. Nesse caso ele falou, igual ao caso I, ele falou espontaneamente. Ele disse o que queria, os policiais estavam conversando entre si. E aí? A Suprema Corte, nesse caso, anulou. E ela não anulou porque ela revogou, porque ela tomou um outro rumo diferente do que ela tinha tomado no caso do Rhode Island versus Williams. Ela anulou dizendo que o caso era diferente. Ela disse o seguinte, no caso Williams, era espontâneo, ou pelo menos a prova do caso demonstrava isso, que era espontâneo. Os policiais estavam conversando espontaneamente entre eles a respeito de uma preocupação legítima que eles tinham a respeito da segurança das crianças, e o suspeito espontaneamente se manifestou dizendo que não, vamos lá que eu mostro. Nesse caso, no caso do Brewer versus Williams, foi diferente, porque foi uma técnica de interrogatório. Os policiais sabiam de antemão que ele tinha um fanatismo religioso, sabiam que com aquela conversa, com aquele expediente, eles poderiam fazê-lo falar, compeli-lo a falar. E acabaram, então, conseguindo obter informação de uma maneira um tanto ardilosa. Então foi uma técnica de interrogatório, e essa técnica de interrogatório não podia ser usada. Esse caso, na verdade, o caso do Brewer versus Williams, ele é mais conhecido pelo segundo. Ele foi julgado de novo, então foi anulado o corpo, e foi a julgamento de novo, e ousadamente a promotoria usou de novo o corpo, mas dessa vez com base num outro fundamento. E esse segundo caso, que daí acabou sendo conhecido na Suprema Corte como Nix versus Williams, é que é mais conhecido na doutrina processual penal brasileira, porque esse caso acabou sendo o precedente, o leading case da descoberta inevitável na Suprema Corte americana, porque o que a promotoria disse era, tudo bem, nós não podemos usar o corpo, nós não podíamos usar o corpo por isso, o corpo é prova ilícita, obtida ilicitamente, mas havia uma equipe de buscas naquele local e ela estava a poucos metros de onde o corpo foi encontrado, se dirigindo para aquele local. Então, a equipe encontraria de qualquer forma o corpo, mesmo que não houvesse a origem ilícita da descoberta da prova.
E a Suprema Corte aceitou o argumento, e isso hoje está no artigo 157, parágrafo 1º do nosso Código de Processo Penal, exatamente assim, dizendo que, mesmo que a prova tenha uma origem, tenha sido descoberta por uma origem ilícita, quando ela seria descoberta de qualquer maneira pelos meios de praxe da investigação, essa prova é admitida. Tá? Isso é só um parênteses para dizer que esse caso tem também essa curiosidade. Mas a ideia é de mostrar, aí, com todas essas distinções, é que em nenhum caso a Corte tomou uma guinada nova, em nenhum caso ela tomou uma decisão como se fosse o primeiro capítulo, tomando, por exemplo, pensando o que é justo, o que não é justo, será que é justo deixar esse sujeito sair livre porque a gente vai anular uma prova, se a prova era uma prova que era altamente incriminadora. Eles não julgaram isso como um critério de justiça, como se eles estivessem apreciando pela primeira vez alguma coisa daquele gênero. Eles estavam, naquele momento em que eles interpretaram o caso tem que ser interpretado, mas a interpretação do caso, ela é ao mesmo tempo uma interpretação de toda a história que veio antes. E isso não significa obediência cega, mas sim um novo capítulo. O T.S. Eliot, e é bom que a gente está falando de direito de literatura, então a gente pode fazer essas referências, parece pedante, pode falar de T.S. Eliot, por exemplo. Ele dizia, num texto crítica literária, ele dizia que o poeta, quando escreve um poema, ele interpreta toda a história da poesia, desde Homero. E é essa a mesma ideia, quando o juiz toma uma decisão, o juiz promulga uma decisão judicial, ele interpreta nessa decisão não só os fatos do caso, mas toda a história que veio antes. Do ponto de vista da hermenêutica, significa dizer que a Common Law sempre soube distinguir texto e norma. Ela sempre soube que a resposta para o caso anterior não estava simplesmente na interpretação do texto cru da decisão, muito menos de uma emenda no sumário daquele texto, e sim naquele texto vivo, ou seja, não na partitura da música, e sim na interpretação da música, na música tocada, na música interpretada, e a música só é interpretada na situação concreta em que ela é interpretada. Então não basta dizer que cada caso é um caso, por exemplo. Alguém pode dizer isso, alguém pode chegar à conclusão, ok, então significa que cada caso é um caso. Não é. Quer dizer, é verdade que, em um certo sentido, cada caso é um caso, é verdade em um certo sentido, mas existe mesmo a necessidade de tratar casos semelhantes de uma maneira semelhante e de levar o empreendimento adiante. E o mesmo julgador, especialmente o mesmo julgador, não pode simplesmente ignorar aquilo que ele fez antes. Mas ele pode vir a se arrepender e tomar uma decisão contrária àquilo. É um ponto em que ele chega e diga, não, o que eu decidi antes realmente estava errado, se eu observar esse precedente, eu vou ter que decidir dessa maneira, e essa maneira é errada. O julgador pode fazer isso? Pode fazer isso, tá? A Suprema Corte já fez isso em alguns casos, só que isso é o que o Dworkin chama de arrependimento institucional. Para fazer isso, a questão é que para fazer isso, o julgador tem que explicar por que ele está fazendo, ele tem que dizer isso, não é simplesmente tomar uma decisão, tomar um novo rumo, sem explicar por que ele está fazendo. Ele tem que explicar qual é a razão de fazer aquilo. Se for um romance, por exemplo, pode acontecer de que um personagem que morreu no 5º capítulo reapareça no 8º capítulo. Pode acontecer de um personagem que morreu no 5º capítulo reaparecer no 8º. Até pode, até pode, desde que se explique por quê. Por exemplo, o Jaime está falando do fantasma, ou ele é um fantasma, um espectro, ou ele não havia morrido. O Sherlock Holmes, por exemplo, né? O Conan Doyle, criador do Sherlock Holmes, e lá pelas tantas ele cansou de escrever historinha de Sherlock Holmes, ele tinha pretensões literárias mais altas, ele queria ser uma espécie de Henry James e tal. E ele matou Sherlock Holmes, um caso chamado The Final Problem. E
Sherlock Holmes cai de uma cascata, Reichenbach Falls, na Suíça, e morre junto, abraçado no Moriarty, que é o seu arqui-rival, e morre os dois. E depois o Conan Doyle se arrependeu, ele, por questões, tinha que pagar o aluguel, né, e tal. E ele resolveu reviver e escreveu um livro chamado The Return of Sherlock Holmes, o Retorno de Sherlock Holmes, no primeiro conto chamado Empty House, a Casa Vazia. E o Sherlock Holmes milagrosamente aparece em Rede Viva. Só que aí o Watson explica porque ele diz, na verdade, ele não havia morrido, ele sobreviveu à queda, foi morar no Oriente, ele voltou a Londres e fez uma reaparição dramática, disfarçado de velho que carregava livros. Ele pode, ou seja, o romancista tem que nos explicar por que alguém que morreu vai reviver, mas desde que ele faça, ele pode fazê-lo. A Suprema Corte Americana, por exemplo, muitas vezes revogou seus precedentes e seria impossível que não tivesse feito. Eles estão há mais de 2 séculos interpretando a mesma Constituição, em tempos muito diferentes, e a Suprema Corte entendeu durante muito tempo que a escravidão, por exemplo, que a escravidão não era constitucional. O caso mais infame, talvez, da história da Corte, o caso Dred Scott, foi revogado depois da Segunda Guerra Civil, nos Waterhouse Cases. E nós temos também o caso Bauer versus Harvey, que é um caso que é tratado no dossiê americano, e que era o caso em que, no caso da década de 80, em que se questionou perante a Suprema Corte a criminalização da sodomia. Era um caso de um homossexual que foi preso durante um ato de sodomia. Na verdade, o caso era de sexo oral, e foi preso em flagrante praticando sexo oral no outro homem. Já que o Chico falou desse tipo de inchaço, eu tinha que levar adiante, né? Onde é que está indo parar, hein? Aí, bom, na verdade é uma técnica de oratório. O cara está lá atrás, está distraído, né? Ele ouve falar sexo oral. Aqui. Sexo oral. Então, esse cara está falando. E foi preso e foi processado, condenado na Geórgia, e foi para a Suprema Corte disse que não era constitucional, porque não havia um direito constitucional à sodomia. Veja você. E em 2013 esse caso o presidente foi revogado, no caso do Laura versus Texas. E a corte disse, o juiz Anthony Kennedy disse que todas as vezes o presidente Powers estava errado e fica aqui revogado. Então, só que ele teve que entrar em toda a mérito da história, do porquê que foi proferido, porquê que ele estava errado, invocando, por exemplo, também até decisões de cortes internacionais, que também nisso o caso foi inovador. Isso vem ao caso, então, por que não há uma viagem? Vem ao caso, por exemplo, muito ao caso do julgamento mensalão. Porque no julgamento mensalão muita gente está, mas alguns estão acusando a corte de ter mudado o seu entendimento para pegar os mensaleiros e para ter feito uma mudança da sua jurisprudência, especialmente no que se refere à concepção de ato de ofício para a configuração da corrupção passiva. E muita gente dizendo que a decisão que foi posta no caso Collor, de 94, estava sendo mudada. Eu, quanto a isso, não tenho ainda como dar um testemunho pessoal para vocês a respeito disso, uma opinião pessoal disso, porque eu vou ter que ler o acordo, eu não consigo acompanhar todos os julgamentos, porque são profissionais. Então eu não tenho ideia se isso realmente está acontecendo ou não. Fico com a palavra do ministro Celso de Mello, por enquanto, diz que não. O ministro Celso de Mello é o único ministro que julgou, que está julgando a menção, que julgou o caso do Collor. O ministro Marco Aurélio já era ministro supremo, mas ele estava pedido, aquele caso ser primo do Collor. Então, o ministro Celso de Mello está julgando todo, julgou o caso anterior, está julgando agora e disse que não. Ele disse no plenário que não há essa mudança. Mas a questão aqui é de ver que, se fosse o caso, o Supremo Tribunal até poderia fazer uma mudança. O presidente do caso Collor seria um presidente tão virtuoso assim para a República que ele não possa ser mudado, não mesmo no caso de um país onde vigesse o stare decisis, onde vigesse a forma de presidentes vinculantes.
ele poderia ser revogado ou ele poderia ser distinguido, poderia até dizer, o caso anterior, ele fez sentido para a situação, para aquela situação, o caso posterior é diferente, e me parecem bastante diferentes os dois casos. O caso Collor, a acusação era basicamente de que ele teria se apropriado de dinheiro de sobra de campanha, e pelo menos a prova, né, isso está no voto do vencedor, nisso do Marco Galvão, de que foi isso que aconteceu, que a prova demonstrou isso, que ele se apropriou de sobra de campanha para fazer um tratamento dentário, veja vocês, né, que hoje, isso, imagina hoje, tratamento dentário para comprar um carro, que era uma Elba, e para reformar os jardins da casa da Dinda. E não se demonstrou que isso tivesse... E aí, essa sobra de campanha era dinheiro que tinha sido coletado pelo PC Farias junto a empresários e tal, mas que não havia uma ligação do Collor com atos que o Collor viesse praticar como presidente da República. Se isso aconteceu assim mesmo ou não, eu não sei, mas a questão é que esse foi o entendimento do Supremo na época quanto à prova do processo. Enquanto que aqui é diferente, aqui no caso do mensalão há uma diferença substancial, que é a de que o dinheiro era passado diretamente para os parlamentares em datas e isso, pelo menos ao que consta e ao que foi dito nos votos condenadores, e que conseguiram relacionar esse repasse de dinheiro a votações no Congresso. E aí alguém pode dizer, não é dizer que é necessário um ato de ofício da autoridade, mas no mínimo, que precisa haver uma perspectiva de que esse ato de ofício seja praticado. Não é tanto o caso, não é tanto isso que eu quero falar, a gente não está aqui para falar de corrupção passiva ou de qualquer coisa desse tipo, mas só para falar como isso dá uma legitimidade para a decisão. Para encerrar, então, o que eu quero dizer é que, por exemplo, o julgamento mensalão, a gente está julgando, o tribunal está julgando toda a história institucional, ele está julgando a si próprio. O tribunal, quando ele julga um caso assim, ele julga a si próprio, quer dizer, ele julga o seu próprio papel dentro da República, e ele sim vai decidir nesse caso. Eu não acredito também, se a Mulher escreveu, eu também não acredito no Brasil antes do mensalão e depois do mensalão, não acho que vai ser um novo marco, nem deveria, nem deve ser. Se tiver algum mérito, justamente vai ser da continuidade da tradição democrática e não do rompimento. Mas certamente é um ponto de inflexão importante dentro da nossa história política. E no julgamento, o julgamento vai decidir sim que tipo de país nós queremos. Mas vejam lá o sentido do que a gente está falando. A gente não pode pensar assim, o julgamento vai decidir o país que nós queremos, se nós queremos um país sem corrupção, então nós precisamos da condenação dos mensaleiros. Porque outro pode contrapor dizendo, não, nós precisamos de um país que respeite as garantias e nós precisamos então da absolvição dos mensaleiros, porque nós precisamos que eles sejam absolvidos para mostrar que nós somos Estado de Direito, que nós não vamos nos submeter à vontade popular, à vontade da imprensa, etc. Mas vejam vocês que o que importa não é o desfecho. O que importa no romance policial, por exemplo, não é se o assassino é o mordomo, ou se ele é o Mr. Black, ou se ele é como no Assassinato Expresso Oriente da Agatha Christie, é todo mundo. Não importa isso. O que importa, então não importa necessariamente o resultado. Nós não somos consequencialistas de dizer que o resultado, que a resposta boa é a resposta que nos dá o melhor resultado. Por isso é utilitarismo consequencialista. O que nós precisamos é que essa resposta, seja ela qual for, seja uma absolvição ou uma condenação, ela faça sentido, e ela faça sentido dentro da história institucional e faça sentido dentro da ordem democrática. O que importa, então, não é que seja X ou Y um assassino, é que a resposta dada pelo romancista faça sentido, consideradas as premissas colocadas antes no livro, que ela faça sentido, que a gente diga, realmente, é verdade, isso faz sentido. Realmente, o Bruce Willis estava morto desde o início do filme. Quer dizer, a coisa faz uma coisa liga na outra. Se isso acontecer,
a decisão vai ter legitimidade, não importa qual seja uma condenação, seja uma absolvição, e ninguém vai poder acusar o judiciário de ter feito uma decisão ad hoc, de ter sido um tribunal de exceção. E com isso nós vamos crescer, com isso nós vamos levar o empreendimento adiante, que no caso é um empreendimento com uma ordem democrática, que tem aí já os 50 e poucos anos, e que é toda a tentativa de um país inteiro de finalmente, depois de tantos percalços, a gente finalmente conseguir manter e sustentar por muito tempo, talvez indefinidamente, uma Constituição, uma ordem democrática, um processo penal democrático, etc., mas que também consiga punir as pessoas que cometem os delitos, etc. Tá, pessoal? Então essa era a minha mensagem por hora, depois a gente pode debater mais algumas outras coisas, e eu agradeço a atenção, passo a palavra e continuidade aí. Obrigado, professor Maurício, pela exposição. Por fim, passo a apresentação para o professor Jader Marques. O professor Jader Marques é doutor em Direito pela Unicinos, professor universitário e advogado criminalista. Professor, 15 minutos também. Deve fazer Vai lá, então. Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços, seguros, que seria bom que eu os seguisse. Quando me dizem vem por aqui, eu olho com os olhos laços. Há nos olhos meus ironias e cansaço, e eu cruzo os braços e não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se o que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis? Vem por aqui. Chico Mota, Maurício, quando vocês me dizem vem por aqui, eu vou. Quando eu nasci, eu atingi o ápice da minha vida. Cada vez eu chorava por fome, por sede, por frio, por qualquer coisa, a minha mãe me atendia. Meu pai corria e a minha fralda nunca ficava cagada por mais de 2 horas. Essa maravilha que aconteceu logo que eu nasci foi piorando com o tempo. Foi piorando com o tempo. E quando eu consegui caminhar, eu descobri que havia no mundo medo. E bater a cabeça forte no chão nos mostra que é real este medo. Dali para frente a coisa foi piorando com o tempo até chegar hoje. Até chegar o dia de hoje. Então hoje eu estou um pouco pior do que ontem. Eu e o Albano. O Albano ontem estava muito melhor do que eu. Mas isso é uma espécie de felicidade, porque nós sabemos que hoje nós vamos estar melhor do que amanhã. Né, Albano? Como amanhã eu já vou estar muito pior do que hoje, ontem eu estava melhor, eu vou voltar a 2006. Porque então eu estou 6 anos melhor do que hoje. Eu descobri em 2006, como eu ainda dava para alguma coisa, ainda prestava para algo. Em 2006, por obra deste inconsequente chamado André Caran, eu fui lá para a casa de Hermes, lá para o Instituto de Hermenêutica, assisti uma figura com um sotaque estranho, que daria uma palestra sobre pensamento cartesiano e tal. E não é crítica, não é nada, mas eu estava assim, desse jeito, assim, gravado, terno e tal, todo. Porque eu verdadeiramente acreditava na força da gravata. Depois tu explica. Não acredito mais na força da gravata. Mas eu fui para essa aula. Então, gente, se eu tentar falar o que eu tenho para falar hoje, eu tinha muita coisa para falar. Eu fico vendo o Maurício falando em Howard versus Thompson. E daí eu fico pensando o seguinte: José Osório dos Santos versus Valdecir dos Campos. Neste meeting case,
O Brasil não dá certo isso, é impressionante. Porque falta pra gente sobrenome, polêmico, sempre ia ser Paradigma Silva. O Paradigma Silva nos mostra quando o preso é torturado. Romance em cadeia no Brasil ia virar amor entre dois caras na cadeia, aquele negócio. Mas enfim, gente, eu não vou falar, ó, viu como se eu falar com o que eu sou hoje é pior. É isso. Então eu vou melhorar um pouco a minha condição e já com isso fazer uma declaração de amor, não em meu nome, mas em nome de todos nós, para essa figura maravilhosa que falava para mim então em 2006 por culpa do André, que causou todo esse horror que vocês estão vendo. E eu vou só ler aqui rápido não, vou ler o tempo que custar. Um texto que surgiu daquele momento. Quando foi? Bom, não importa. Abril de 2006. Aqui. O texto diz o seguinte: Albano ou outro, por uma gramática do amor sentido, desde o subterrâneo para um sentido ainda não sentido. Coube a mim, por imprudência do André Caraternidade, da organização do 13º Núcleo de Estudos Avançados, os estudos são sempre avançados, fazer um apanhado da exposição sobre, e a palestra era essa, o legado da racionalidade cartesiana. Albano, eu só não sei como é que eu fui parar lá com esse título, eu fui educado naquela época. E aí eu escrevi assim: depois da fala do professor Albano, anuncio minha proposital despreocupação com a ordem e disposição dos assuntos abordados. Aliás, se alcançar algum êxito, não haverá qualquer conclusão possível a partir desse texto, pois escrevo como quem segue as apalpadelas no escuro da petição, engajado em reproduzir o discurso do louco e das putas tristes. E de quando em quando, em homenagem a outro, o Pessoa, um tanto, porque todo louco na poesia encontra da vida um quanto e de si um pouco. Acordo de noite subitamente, o meu relógio ocupa a noite toda, não sinto a natureza lá fora. O meu quarto é uma coisa escura com paredes vagamente brancas. Lá fora há um sossego como se nada existisse. Só o relógio prossegue o seu ruído. E essa pequena coisa de engrenagens que está em cima da minha mesa abafa toda a existência da terra e do céu. Quase me perco a pensar o que isso significa, mas está. E sinto-me sorrir na noite com os cantos da boca, porque a única coisa que o meu relógio simboliza ou significa é a curiosa sensação de encher a noite enorme com a sua pequenez. Albano fala da importância do pensamento cartesiano em função da ruptura e do deslocamento. Há uma nova relação entre homem e ciência e um novo contato com o mundo pela razão. A razão afasta Deus do centro e abre lugar para um homem que agora é capaz de produzir verdades científicas. O método cartesiano promove o deslocamento da confiança depositada pelo homem em Deus para uma confiança do homem no homem, já que a ciência é obra do homem. Não haveria, pois, diferenças de métodos de abordagem em todas as áreas, pois tudo vai guiado pelo raciocínio, e este é sempre o mesmo, quaisquer que sejam os termos concretos adotados. Há uma razão que é sempre a mesma em todos os homens, logo, há sempre um método universal, que é válido em qualquer pesquisa, em qualquer área da ciência. Era necessário, pois, redesenhar a postura de interação do homem com o mundo, e intersubjetivamente, pois, por meio de um método. Entretanto, Albano é o outro. Depois de transitar e rapidamente até Weber, o outro chega ao ponto fundamental do seu discurso. Claro que não se pode negar a importância do legado cartesiano. Ainda assim, cada vez mais, com mais paixão, seria a petição, torna-se fundamental fazer a passagem do positivismo e seus reflexos para a alienação do pensamento humano. Quase não há dúvida que um dos problemas mais críticos da alienação é que as pessoas não têm consciência do próprio estado. Lógico, pois se tivessem tal consciência, começariam a deixar
de ali serem nada para ali serem algo. Falar que planificar geometricamente a coisa significa um enorme avanço científico. Matemática, sobretudo para discutir a partir das coordenadas todas as grandezas objetivas da tal coisa. Falar que o pensamento positivista sempre teve seu significado na evolução do pensamento da época. Sem negar isso tudo, Albano Hugo grita com voz mansa por uma gramática do beijo, superando a etiqueta, do abraço para além da formalidade, da ternura reinventando um novo toque, de uma qualquer sensação erótica produzindo uma nova visão da própria sexualidade, mais freudiana, menos tangível. A sexualidade não se toca com as mãos, não se produz, mas se produz conforme o corpo. Uma nova dialética é de ser desenhada. A fala da literatura, o senso que vem da arte, da poesia, da pintura, a fuga do senso da superfície. Só para variar, pessoa. Sou um evadido. Logo que nasci, fecharam-me em mim. Ah, mas eu fugi. Se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? Minha alma procura-me, mas eu ando a monte. Oxalá que ela nunca me encontre. Ser é cadeia. Ser, eu é não ser. Viverei fugindo, mas vivo a valer. Uma não compreensão do ser, quando se faça apenas e sempre a partir dos instrumentos postos pelo fascismo da palavra. Há tanto bastaria desnudar um juiz para que visse o próprio corpo no espelho. Quem sabe por primeiro ver a barriga, a bunda, o queixo caído e a papada de homem desleixado. Mas isso, de per si, seria pequeno, reduzido, capitalista demais para a busca do pretendido desvelamento. O aluno deveria buscar o que está para depois das exigências de uma estética dada, visível, palpável. Albano, qual lobo varrido, segundo pude sentir, manda os ouvintes para uma insana busca do gozo, mas não do prazer. Sumam dos motéis, disse o interlocutor, assustando recatadas senhoras que lá na rua ruborizaram. Os motéis são broxantes, cenário ridículo de um prazer que é posto, pré-concebido, para existir naqueles limites espelhados, arredondados, pouco iluminados, sempre requentados. Quase nada é pior do que uma cama e um café requentado. O gozo é construído, o prazer é dado. Com maciez na voz, rompeu o silêncio da sala para rasgar as amarras positivistas que pré-condicionam, pré-constituem de sentido tudo aquilo que está por aí. O outro é um louco. Inaugure-se imediatamente, mas sem pressa, uma gramática do amor sentido. Amor sentido que, ao ser sentido, não careça ser tido. No subterrâneo, ir buscar o senso que repousa no fundo, para que não haja mais o sentido, mas um sentir. Sentido por um alguém, longe do simples aparente que é dado, longe de um sentido imanente do sentimento, mais um sentido latente, latejante do que imanente. Dizia o outro, ao deparar-se com a certeza de que a água vai da garrafa para o copo e do copo para a boca, matando a sede. Raios! Falamos da água e do copo, mas não falamos da sede. Falamos do pau, do genital, mas não falamos da sexualidade. Falamos de objetos, mas não falamos dos símbolos. Afinal, você tem sede de quê? E a juventude, essa que temos, cada vez mais ficando? Não, cada vez mais indo, disse aquele que não preenche formulários para manter seu emprego do homem comportado. Algum aluno idiota que vai preencher imediatamente essas porras de papéis necessários? Esse é eu e vós, muda e mal educado. Segura esse cara aqui porque precisamos dele. A juventude quer ficar porque quer partir. A juventude não sabe amar. Pessoa, mais uma vez, desse desassossego da geração juvenil, diria: e eu que gosto tanto dela, que não sei como a desejar. Se a não vejo, imagino-a e sou forte como as árvores altas. Mas se a vejo,
tremo. Não sei o que é feito e que sinto na ausência dela. Uma gramática das sensações, dos sentidos desressentidos pelo sujeito, submergido, subterrâneo, com um sentido ainda não sentido. Albano é o outro. Não cartesiano, menos cartesiano, pernas fora da cama de Procusto. É um outro necessário, porque por permitir que os limites do eu sejam revistos, repensados, revisitados. É um outro que desafia o self e põe o eu a tatear no escuro da dúvida, da perdição, paixão. Um eu que deve ser capaz de suportar a dor, o fracasso, o erro, a falência múltipla das possibilidades. O outro faz o eu aceitar a impossibilidade do possível, a morte. Coragem é não desviar do muro. Coragem é não desviar do muro. Da lógica acima estampada, que fica em uma palavra marcada, o sentido do sentido do sentido. Amor. Condenados que somos a viver à espera do fim, obras inconclusas, sonhos não realizados, feitos não feitos, anjos que não salvam, que não nos salvam. Outro propõe uma gramática do amor sentido, uma gramática da sexualidade, da loucura, um devaneio lúcido, lúdico. Não querendo terminar, mas parando de escrever, fica uma pessoa a dizer e a dizer e a dizer. Sei bem que nunca serei alguém. Sei de sobra que nunca terei uma obra. Sei, enfim, que nunca saberei de mim. Sim, mas agora, enquanto dura esta hora, este luar, estes ramos, esta paz em que estamos, deixem-me crer o que nunca poderei ser. Obrigado, Albano. Pessoal, agora a gente tem agradecer ao professor Jair pelas palavras. A gente tem 15, 20 minutinhos para fazer perguntas. Se alguém já fez, se alguém está pensando, a Ana aqui na frente está com o microfone. Ela vai... Professor. Bom dia a todos. Parabenizo a mesa pelo seu trabalho. Agradeço ao Jair essa memória de 6 anos. Memória que em mim já estava diluída. Toda memória diluída é reencontrada em situações. E vi meu estranhamento permanente. Quando eu vi você falando ao plano, você falava de um plano que é um personagem que você produziu. E esse personagem você colocou ao lado da pessoa que tanto amamos. Mas esse personagem ele tem em si a possibilidade da tua criatividade, Thiago. Ser capaz de rememorar, tornando presente aquilo que é passado. E, consequentemente, o ontem, o hoje, o amanhã são relações, meras relações. Mas continuo com o estranhamento da tua palavra pela boca de Albano, que não é o Albano, diante do discurso do juiz e do promotor. Vocês sempre me oferecem o estranhamento, o estranhamento, o estranhamento. Talvez um dia eu venha conhecê-los. Bom dia a todos, bom dia principalmente aos professores da mesa. Queria agradecer a oportunidade de estar perguntando. Meu nome é José Paulo, acadêmico do 4º semestre da Escola de Direito da EMED e bolsista daquela figura que está ali sendo dada. A primeira pergunta, André Carolina. A primeira pergunta são 2 perguntas. A primeira pergunta é para a mesa em geral. Recentemente, o ministro do STF, mais precisamente o Luiz Fux, para fundamentar a sua decisão sobre as cotas raciais, usou como argumento a seguinte expressão. Não lembro completamente, então, mas é mais ou menos o seguinte: decidir, pois sentir ser justo. Foi algo nesse sentido. Aí vem a pergunta: qual a razão do crescente uso da consciência particular do justo como formulador de fundamentos jurídicos no Brasil? Essa seria a primeira pergunta para a mesa em geral, para os engravatados e para os não engravatados. E aproveitando o momento, aí é mais pessoal, ao professor Maurício Ramires, fiquei sabendo pela mesma figura que é meu coordenador, que o senhor gosta muito de Billy Budd, um marinheiro. E até por uma promoção pessoal tem a pergunta.
Se é que existe um problema na decisão do Billy Budget, qual seria esse problema? E se existente for, de que forma a literatura pode ajudar a gente a enfrentar o problema da decisão contida em Billy Budget? Muito obrigado. Sem gravata, sem preferência. Chega num balcão de gravata e um sem gravata, vê quem eles atendem primeiro. Eu nunca sofri bullying por usar gravata. Agora veja você, deixa eu aproveitar a oportunidade para explicar então por que da gravata. Eu estava fazendo concurso público. Fazendo concurso para promotor, aí tem uma fase meio obscura, que é uma entrevista com os conselheiros do Conselho Superior do Ministério Público. Então, uma conversa meio esquisita, a respeito de generalidade, assim, a gente não sabe bem o que se extrai daquilo. E eu fui de gravata, né? O pai me disse, olha, na dúvida sempre vai ter gravata. Eu fui. E aí... Mas tu estava em dúvida. Não, naquele tempo, pô, faz um tempo. Mas saiu antes de mim um sujeito sem gravata da sala, da entrevista. E aí comentou e tal, eu entrei, aí o conselheiro olhou assim para mim, vejo que o candidato veio bem apessoado para a banca. É um sinal de respeito para a banca, disse ele. Respeito que não foi tido pelo candidato anterior. Terminou dizendo, te vejo na posse. Bom, não sei se adiantou ou não adiantou, mas... Agora, com relação ao voto do Fux, muita gente ainda acredita que a decisão judicial depende, em alguma medida, de um juiz sensível, de um juiz assim, que conheça a parte, que bote o olho na parte, que não seja assim, que ele deva sentir, que ele deva se deixar guiar pelo seu sentimento de justiça. Que haveria, em alguma medida, um conflito entre a lei e a justiça, e que quando esse conflito se apresenta, ele ficasse então com a segunda, com a justiça. E o ministro Fux, ele vem sendo, digamos assim, um cardeal desse tipo de pensamento, de que os juízes efetivamente têm que ser sensíveis e que alguns ou muitos dos problemas no Brasil devem ser resolvidos em alguma medida por juízes mais bem preparados, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista humanístico, o que é uma verdade parcial. Por isso eu falei antes em responsabilidade. E a nossa responsabilidade, é a responsabilidade do advogado, é a responsabilidade do promotor, é a responsabilidade do acadêmico. Nós vamos delegar isso tudo para o juiz, para que ele seja sensível, para que ele tenha bom senso. Descartes falava, bom senso. Todos acham, então que eu falei, todo mundo acha que tem bom senso. Descartes dizia, nós todos somos apinhoados com bom senso na medida que achamos adequado. Bom senso é sempre que falta aos outros, nunca muito. Nós vamos delegar a decisão judicial, portanto, um gesto de democracia para apreciação do bom senso, para apreciação subjetiva individual de alguém. Isso demonstra, na minha opinião, essa falta de comprometimento, de preocupação com a teoria. A teoria serve justamente para isso, para refinar os seus argumentos, para torná-los melhores. E nos quadros de um Estado democrático de direito, isso deve interferir cada vez menos. Deve interferir cada vez menos se o juiz ele é gremista ou é colorado, se ele tem alguma causa social que ele defende, ou se ele é contra o movimento do Sem Terra, por exemplo. Eu não devo depender, a República não pode depender disso. Não se pode também confundir neutralidade com imparcialidade. A gente tem que se deixar suspender os seus preconceitos e deixar que a causa fale. Porque o protagonista da trama não pode ser o juiz e a sua capacidade individual. Deve ser o protagonismo, sim, mas do direito. E o direito é algo que envolve, que supera, que abrange a decisão judicial, mas a respeito da qual deve ser construída com a nossa participação, com a nossa responsabilidade. Bueno. A palavra, eu acho fundamental a respeito dessa questão é responsabilidade mesmo. Essa é a palavra. O juiz, o advogado, o delegado, o aluno, seja lá quem for, é responsável por aquilo que fala, pensa, pela forma como age. Então a grande questão, a questão fundamental, e o Fux, na verdade, tem demonstrado populismo, uma história muito mais jogando para a câmera do que para qualquer outra coisa. Não ele, mas aquilo que ele está encarnando. Juízes fazem isso, advogados fazem isso,
Promotores fazem isso. A grande briga da banca do meu doutorado foi a conclusão 37. A conclusão 37 foi um problema. O Lênin chegou a dizer, faz uma errata. Faz uma errata na conclusão 37, porque isso não pode. Eu afirmo na conclusão 37 que o advogado, diante da confissão do réu, confortada pelas demais provas, tem que pedir a condenação do seu cliente. Tira isso! Como? Impossível! O advogado nunca pede a condenação do seu cliente. Tá bom? Então, alguém, alguma parte, alguma pessoa desse conjunto pode fazer o que quer. Eu não aceito isso. Da minha produção, nem dos meus colegas, enfim, se aquilo que corresponde, eu gosto da expressão que o Chico usa, se isso corresponde à boa resposta, eu não vou fazer papel de palhaço. E também não vou fazer papel de populista. E também não vou fazer papel, qualquer papel. Eu tenho que fazer, enquanto pessoa que trabalha com direito, o papel de um ser responsável. Meu filho João Pedro, 10 anos, mas ele tinha, sei lá, 8 nessa época, me olha e diz o seguinte: pai, tu é advogado, né? Sou, então tu mente. Direto. Meia hora depois, eu me recupero. Mas por que, João Pedro? Advogado sempre mente. Claro, se tu não mentir, o teu cliente vai ser condenado. Mais meia hora. Não, filho. Não necessariamente advogado mente. É possível fazer uma advocacia sem mentir. É possível fazer uma advocacia encontrando aquilo que... Então, mas e se ele fez algo errado? Bom, se ele fez algo errado, tem que pagar pelo errado que fez. E isso vai acontecer. Bom, mas então o advogado não mente sempre. Não, e essa discussão com ele se transformou na conclusão 37. E a experiência da advocacia, que não é lá grande coisa, mas lá se vão 17 anos, tem me mostrado que a boa resposta, ela é uma boa resposta também do lugar da advocacia. Se nós estamos aqui em 3 lugares de fala, deixa eu falar do meu lugar de fala. Eu não preciso ser aquele que consegue qualquer coisa a qualquer custo, ou ao custo de qualquer coisa. Eu tenho que ser o ser responsável que advogo para o meu filho ver. Com a decência, com a hombridade, enfim, com aquilo que não me envergonhe diante do meu filho. Esse é o advogado que eu me policio para ser todos os dias. Pois eu quero um juiz que encare aquilo que faz com responsabilidade. Ele não tem que ser bonzinho, porque o meu filho, e eu digo, a gente vai passando o tempo, vai ficando pior, mas quando a gente estava lá atrás, nós sabíamos as verdades. E o meu filho diria para ele, doutor Maurício, não seja bonzinho, faça a coisa correta, dê a boa resposta, julgue corretamente. Nós não queremos um país de juízes bons. E o Fux, não só o Fux, mas o Aires Brito e tantos outros ali, estão mostrando para a TV, para a telinha, que dói em eles ter que condenar. Mas como isso? Como o juiz sente dor ao condenar? Mas então é porque a prova não está boa. Então é porque eles estão dando uma resposta que, se eles julgassem como queriam, confortáveis, não lhes causaria dor, eles jogariam, absolveriam os réus. Mas eles estão condenando, isso está doendo. Não julga com dor, Maurício. Julgando com responsabilidade não dói. Levanta-se a cabeça e vai se encarar o próprio filho com dignidade. Fiz aquilo com responsabilidade. Ora, nós vivemos um país das denúncias inconstitucionais. O Ministério Público no Brasil não faz denúncia, ele reproduz o artigo do Código e diz: o réu fez aquilo que está escrito lá no artigo X do Código. E agora nós vamos ver no curso da ação penal se isso aconteceu mesmo ou não, porque ao final, se não aconteceu, a gente pede desculpa e dá hipogloss pro cara, se ele ficou preso um pouquinho, e diz: foi mal, velho, a tua prisão preventiva parecia importante naquele momento.
Então eu quero um promotor de justiça responsável, que use desta possibilidade, desta coisa que se chama literatura, ao fazer uma denúncia, e que diga com todas as palavras e mais algumas aquilo que aconteceu, que é uma faticidade envolvendo aquilo tudo. E não é possível dizer assim agindo praticou o crime do artigo 155. Não é possível isso. Então eu quero um advogado que seja digno, que seja correto, que faça as coisas corretamente, inclusive pedindo a condenação quando isso é necessário. E olha, que coisa dignificante, que coisa boa é advogar com esse sentido, é sentar com o cliente e dizer o seguinte: amigo, erraste, vamos lá, vai ter uma consequência do teu erro, e a consequência é essa, e eu vou lutar por ela, por essa consequência. Ô doutor, se o senhor acha que não tem como escapar, não tem, não deve escapar, amigo, está errado, velho. Mas doutor, e se eu inventar tal coisa? Bom, vai à luta, isso vai dar errado, vai à luta, mas vai com o outro. É possível, no lugar da advocacia, fazer a coisa correta. É verdade que se ele quiser agarrar essa mentira e ir com ela para o tribunal, bom, é a vida dele, toca para frente. Às vezes eu até vou estar ao lado dele. Mas é isso, responsabilidade é a palavra. E essa possibilidade de falar, e essa figura, como ela é boa para falar disso, do romance em cadeia, é porque quebra essa prepotência. E o Chico está aqui encarnando essa história da gravata, né? Mas é uma prepotência que nós temos, nós, operadores, nós, os rábulas, nós achamos que sabemos tudo de tudo e que somos capazes, por qualquer tipo de fundamentação, de resolver o problema, de dizer a resposta. Chega de prepotência, vamos ouvir o texto, vamos ouvir as pessoas. Por que o juiz não pode falar durante o processo? Porque ele tem que ser um ouvinte. E por que a gente quer sempre falar antes de ouvir? Vamos ouvir antes, vamos deixar com que o processo nos diga algo e julgar esse processo com responsabilidade, sem dor do coração, sem fazer com que isso seja motivo de palanque eleitoral ou palanque de mídia para qualquer fim de ego. Chega disso, responsabilidade de advogado, de juiz, de promotor. Assim, em cadeia, considerando algo maior do que só a minha vontade, do que só a minha consciência, né? O Chico está dizendo, bom senso é uma coisa que todo mundo acha que tem. Eu já cheguei à conclusão, com certeza eu não tenho. Então é preciso que haja regras, eu tomo isso por mim, é preciso que haja regras porque eu preciso ser limitado, porque este cara aqui precisa ser limitado, e ele também. Nós, agentes públicos, vamos dizer assim, todos nós somos agentes públicos, mas nós que atuamos nesse espaço público, nós devemos sim ser limitados. E essa limitação tem que começar por nós mesmos, né? Aceitando a necessidade de que não é a nossa consciência do quanto bom nós somos que vai fazer um mundo melhor, não é a soma de todas as bondades. A soma de todas as bondades tem feito esse trânsito aí na rua, né? Então é isso. Eu ainda tenho que responder a questão do Billy Bundy, ainda tenho tempo para responder a questão do Billy Bundy. O Billy Bundy tem a ver justamente com isso, a questão da ideia de pessoal de justiça e a ideia de responsabilidade do julgador. Para quem não sabe, o Billy Bundy é um nome de um livro, e o nome do personagem do protagonista do livro, do Herman Melville, que é o mesmo autor do Moby Dick, é um livro menos conhecido dele. E rapidíssimo, assim, para contar a história, Billy Bundy é um marujo, todo mundo dentro do navio gosta dele, menos um sujeito que é imediatamente superior a ele, que é o Claggart, e acaba que eles acabam discutindo por uma razão que não vem ao caso, e na frente do capitão do barco, que é o capitão De Vere, e o Billy dá um soco no tal do Claggart, e o Claggart cai e morre. E ele é julgado, então, o Billy Bundy é julgado por uma corte marcial, em tempo de guerra, e é um barco militar, e o capitão reúne 3 julgadores no conselho para julgar o Billy Bundy, e ele próprio não vai ser o julgador porque ele é uma testemunha do fato.
E o conselho ouve o Billy e ouve o testemunho do capitão e resolve por absolvê-lo, dizendo que era justo. Na verdade, ele não tinha intenção de matar, ele deu um soco, mas ele agrediu, mas ele não, foi uma fatalidade. E a questão da responsabilidade pessoal está no discurso do capitão. O capitão intervém perante os seus comandados, e naquele caso eles eram julgadores, ele intervém dizendo que eles tinham que pensar, apesar de eles terem uma simpatia pessoal muito grande pelo Billy, todo mundo tinha, todo mundo gostava dele, que havia algo mais importante a ser considerado, que era o fato de que ele, queira ou não, ele tinha agredido o superior. E isso era tempo de guerra, e isso não podia ser admitido, e eles tinham uma responsabilidade por isso. E eles resolvem dizer que se eles não condenassem, isso poderia acabar provocando um motim, porque não haveria ordem, não haveria a imposição da ordem, e os outros malucos poderiam se ver no direito de agredir o seu superior. E esses conselheiros dizem para o capitão de Vir que, na verdade, o risco era maior de haver um motim se eles condenassem o Billy, porque o Billy era muito gostado por todo mundo e tinha uma simpatia pessoal de todo mundo. E se nós condenássemos a morte, todo mundo ia ver isso como um exagero, e o risco de acontecer um motim era muito maior do que se nós o absolvêssemos e apaziguássemos a turma. E aí o capitão diz o seguinte, ele replica dizendo que se isso acontecer, quer dizer, se o motim acontecer por nós termos aplicado o entendimento, termos aplicado a ordem, então isso não é culpa nossa, porque afinal de contas nós fizemos o que era necessário. Agora, se isso acontecer porque nós somos lenientes e deixamos de aplicar, aí sim a responsabilidade está conosco. E nós não podemos julgar conforme o que nós queremos, quer dizer, conforme a nossa, nós não ficamos tranquilos. E esse é o fardo. Esse é o fardo de usar esse uniforme, são os uniformes dos oficiais dentro daquele barco. Quer dizer, esse é o fardo. Porque nós mandamos, eles nos obedecem e nós estamos investidos nisso, porque nós temos, às vezes, que nós não fazemos o que a gente gosta, que a gente quer, que a gente tem vontade. A gente está investido nisso e essa é a nossa responsabilidade. E isso, no momento em que nós temos que aplicar, e a gente tem que aplicar, quer dizer, no momento em que isso é exigido de nós, a gente tem que se desonerar do nosso fardo. E existem várias leituras, no caso, até o tema o livro é rico justamente porque é muito ambíguo, não é uma coisa que tem uma mensagem óbvia, não é uma coisa que a gente possa dizer a decisão foi certa ou errada, que acabam matando, e o próprio romancista, quer dizer, o conto, a narrativa, ela é francamente simpática ao Billy e antipática ao resultado, mas naquele momento, nesse discurso, existe algo aí que pode ser, que é muito rico para ser debatido a respeito dessas nossas responsabilidades e de como, às vezes, na verdade, sem querer ser um contraponto ao Jale, mas às vezes a gente toma assim, decisões de que a gente não gosta. A gente não é com dor, não é nada disso, mas às vezes decisões, a gente se vê nessa condição, e justamente porque a gente não pode fazer aquilo que tem vontade, aquilo que a gente tem, né, que, por exemplo, a nossa consciência dita, a gente se vê na circunstância de ter uma responsabilidade, de ver que aquilo, se fosse pessoalmente eu, não recriminava, mas não sou eu, quem recrimina esse tipo de conduta não sou eu, quem tipifica, quem penaliza não sou eu, se isso não é inconstitucional, então a gente, ou então ao contrário, às vezes uma questão que a gente acha até imoral, olha e diz, isso não se faz, mas isso não se adequa ao tipo penal, e a gente acaba absolvendo ou condenando contra a própria vontade, e isso faz parte um pouco, roça um pouco esse discurso do capitão de Vir nesse livro, mas que é, como eu disse, bastante ambíguo, rico para bastante discussão. Tem tempo de mais uma pergunta e resposta breve também. Bom dia a todos, né? Prazer ouvi-los. Ouvindo o professor Jale falar a respeito do filho dele, Dom Pedro,
Eu lembrei de uma pergunta que eu fiz para o meu pai também lá para os 6, 7 anos, que foi a seguinte. Era bom. Né? Ou não, né? Depende do filósofo que a gente usa. Eu perguntei para o meu pai o seguinte: pai, como nascem as crianças? E o meu pai veio com uma resposta, que possivelmente foi a que tu deste para o teu filho, que as crianças nascem de cegonha, nascem de sementes, alguma coisa desse tipo. Um pouquinho mais de tempo passou, eu entendi como o processo funciona, ou imagino que entendi, mas tem uma pergunta do gênero, e aí vai para o engravatado da mesa, professor Francisco, que é a seguinte: entendi como nascem as crianças, professor, mas não entendi como nascem os princípios. Como nascem os princípios? Os princípios não são uma conclusão de uma moralidade hegemônica que existe dentro da sociedade. E essa distância entre princípio e lei, porque me parece às vezes perigoso, quando nós falamos muito acerca dos princípios, a gente cai para o campo dos valores, da axiologia, e eu tenho valores, o senhor tem os seus. Como equilibrar isso? Eu fui citado pela regra de ser citado da mesa de ontem. Quem é citado pode falar. Depois. Fica à vontade. Não, essa é a grande questão. Ninguém sabia o que são os tais princípios e, no entanto, eles passam a ter força normativa nesse tipo de discurso. Quando eu dei o exemplo ali de uma questão de princípio, tem um episódio daquele seriado do Jonah Heff, que tem uma discussão lá entre o Charlie, que é o chatinho, que é o dono da casa e tal, com o irmão dele, que é o Alan, que é o aproveitador dele. E eles discutem ali a respeito o Alan traz para casa uma tigela horrível, que ele quer usar como decoração na casa. E o Charlie não aceita aquilo. E aí eles começam a discutir sobre se ele tinha, o Alan ou não, o direito de decorar a casa com aquela jaça. E aí a coisa ganha uma proporção maior e ele acaba expulso de casa, o Alan. E aí a família é chamada para intervir. E aí a Folha Santos diz: pô, vocês estão brigando por causa de uma tigela? E o Charlie responde: não é a tigela, é que tem um princípio envolvido. Se ele pode ou se ele não pode. Essa questão eu falei, da namorada do amigo, o sujeito entrega o jogo ou não entrega. São coisas que a gente compreende na prática como questões de princípio. Só que esses princípios, eles de fato são princípios individuais. Eles remetem à minha moralidade e eles têm validade para mim. O homem virtuoso é um homem que age de acordo com seus próprios princípios. Ele age coerentemente com os seus princípios. Chico, só uma breve intervenção. Eu já sou conhecido aqui por fazer isso. Não precisa. Eu gostaria que tu falasse para o pessoal que a questão de princípios tem alguma diferença nós pensarmos de um conceito de princípio, que todo mundo fala em princípios, ou de argumentos de princípio. Só me desculpe novamente e vou cumprimentar a presença do professor Gildo Pino, que não tem. Por favor. Chego lá. Você frase de Júlio, né? O advogado começa a encher o saco ali no Júlio. Mas doutor, mas a folha tal, mas doutor, a folha tal. Chego lá, doutor. Chego lá. Eu não faço Júlio. Geralmente eles não chegam. Bom, meu poema, o que eu ia dizendo é que são questões que aparecem e que remetem à moral, remetem a fazer a coisa certa. Só que elas têm validade individual. Como é que eu posso construir isso coletivamente? Eu devo compartilhar. A palavra valor é uma palavra delicada, mas o próprio Dworkin fala em valor, na expressão valor. Mas a ideia é que eu intersubjetivamente endosse determinados padrões que orientam decisões de forma correta. Essa é a ideia. A comunidade política deve reconhecer o acerto de se empregar determinado tipo de argumento
na construção de decisões. Dou um exemplo mais singelo. A questão do princípio da insignificância penal. O sujeito vai lá e comete formalmente um furto, mas o que ele furtou foi um sabonete. Então tem o que se chama de, se construiu o princípio da insignificância, que olha, nesse caso não vai incidir a regra. Não incide a regra, ela não chega a incidir. Ela cede diante de um princípio. Esse princípio ele não está catalogado em lugar nenhum, agora até querem fazê-lo no novo Código Penal, mas nem precisava. Ele foi algo que se construiu coletivamente como correto. E enquanto ele for admitido como correto, como uma interpretação correta, ele deve ser aplicado como norma. Essa é a ideia. Princípios autênticos se constroem assim. A questão entre o princípio e o argumento de princípio. O que diz do outro? Esses argumentos, no âmbito do direito, ele se constrói em torno dos direitos individuais para o outro. A questão dele é saber, num empreendimento coletivo, onde eu tenho o direito de ser tratado como igual, onde o Estado, o poder público, tem o dever de me tratar, de tratar todos os cidadãos com igual respeito e consideração, portanto eu tenho direito à igualdade. Em torno desse direito, eu quero saber quais direitos eu efetivamente tenho. Se eu tenho direito à liberdade de expressão, isso deve ser justificado à luz dessa igualdade original. Se eu tenho direito a qualquer outra coisa, a felicidade que seja, eu devo justificar isso sem abrir mão desse direito à igualdade, que para ele se remete, volta a Kant, volta a questão da dignidade humana, enfim, de se tratar, reconhecer o outro como pessoa. Os argumentos que melhor apresentarem o direito como um todo, não negociando com essa igualdade fundamental, eles são argumentos de princípio. Essa é a ideia. Então, o princípio como categoria, ele é uma coisa. Então, por exemplo, o Dworkin vai dizer lá na década de 60, a regra tem esse perfil, ela se aplica no tudo ou nada, e o princípio ele tem a dimensão do peso. Depois ele revoga isso. O que ele quer dizer com isso? Não é que ele revogue, ele vai aprimorando. Ele vai dizer o seguinte, olha, toda aplicação de regra, ela deve encontrar uma justificativa em princípios. Nós vivemos um sistema de princípios e regras, diz ele, mas na verdade é um sistema de princípios. Basicamente é um sistema de princípios. E quando eu articulo um princípio na minha argumentação, eu faço uma proposta de interpretação, de que aquela situação vai ser mais bem resolvida na luz da integridade do direito, vai se tornar melhor, vai se tornar uma decisão melhor, se eu aplicar aquele argumento como padrão normativo. Mas é evidente, não há um catálogo, e nem eu posso catalogar previamente o peso que ele vai ganhar na argumentação. Como eu fui citado, não pode ser cortado depois da fita, tirar. Mas eu disse para ele o seguinte, João Pedro, quando a gente estimula o pênis muito, os espermatozoides que estão ali nas bolas e tal, eles sobem e o homem introduz o pênis na vagina da mulher e fica ali estimulando. Tem uma hora que dá um negócio fora, e daí as bolas empurram aquilo, o espermatozoide cai na vagina e eles vão nadando até o óvulo. Muitos se perdem e tal, e o João Pedro já saiu da bola embalado, né? Pegou o negócio e foi e... Quer dizer, para tu ver que tu já é um vitorioso lá, né? Desde a bola, já saiu bem, pegou a direito, muitos saíram para a esquerda, tal, e tu chegou no óculo e ficou ali, tá? Já é chatinho desde aquela época. E aí, pum, entrou, caiu a cauda e tal, e a coisa começa a se dividir. Pai, essa parte nasce aí. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para a mulher abrir a perna e dar o meu poder. Ele já estava na frente. Mas tu entende esse negócio, cara? Porque há bilhões de anos os espermatozoides estão lá na bola assim. E eles vão sair assim, vão pegar direito e vão entrar no óvulo. Mas o princípio não tem essa mecânica, essa coisa fácil. O princípio está mais na pergunta do João Pedro. Como é que eu faço para ela abrir a perna? Ali está o princípio. Sabe? O espermatozoide é a mecânica. Essa parte é fácil, por isso que a gente entende. Por isso que todo mundo entende. O grande problema é que a gente vem para a faculdade de Direito querendo aprender princípio como se fosse o espermatozoide saísse da bola e entrasse no óvulo. Então não é que tu não entende, tu já sabe, tu só não sabe que sabe. Quando tu está numa fila e o cara vem fumando
entra na tua frente, eu tenho mais conta, cheio de conta para pagar, no banco, e ele entra na tua frente, e tu diz, não, isso está errado, é um princípio brotando, tipo uma força, uma violência, e quando tu tira o cara da fila e manda ele para trás, ele atira o cigarro no chão, pisa e vai para trás, quando tu faz isso, e todo mundo fica com uma sensação, quanto não? Derli. Pô, isso é nome, né? Como é que é? Derli. Tá. O Derli. Derli, entendi. Pô, Derli, obrigado, velho. Valeu. Essa sensação em todo mundo, sabe o que é, velho? É um princípio operando. Tu fizeste aplicar uma regra, esta regra foi cumprida e o princípio está presente em todo mundo. Essa sensação é dar uma boa resposta. E é ali que mora o princípio. Ele não está antes. Antes do cara entrar na agência, não há princípio. Mas tu quer saber antes. Porque tu trata princípio e volta para matar os olhos e sai da bola. Não tem réplica, né? Não tem réplica? Eu só queria fazer rapidamente uma observação a partir de algo que o Francisco colocou no início, que falta teoria, e retomar uma sugestão bibliográfica que eu fiz ontem, de falta teoria, sobre o bom senso que foi tratado, costuma ser tratado sem bom senso. E eu lamento que toda vez que se fala em bom senso, ou se fala em Santo Tomás de Aquino, ou se para exatamente no Descartes. Pois Descartes ninguém mais falou de bom senso. Eu fiz duas referências ontem, da Ana Arendt, que, pela inferência que eu fiz, colocaria o bom senso exatamente nesse caso do exemplo que o Jader deu, que o bom senso passa pela intersubjetividade, não é uma coisa só subjetiva. Eu tenho os meus valores, o Derli tem os dele, o Mauro tem os dele. O bom senso, num nível teórico mais avançado, e por isso eu tenho Boaventura Souza Santos, na Ciência na Pós-Modernidade, o bom senso passa pela intersubjetividade, ele passa pelos valores, não só os subjetivos, mas os intersubjetivos. É uma reclamação que eu queria fazer a respeito da falta de bom senso no tratamento do bom senso. Muito obrigado. Os livros estão disponíveis ali, né? Eles ensinam como chegar lá, eles pegam Pessoal, agradecendo de novo os panelistas e só aproveitar para convidar todo mundo para assistir de tarde a apresentação dos trabalhos aqui no Vila Auditório a partir das 14 horas. Obrigado, pessoal.